Boa tarde, meninos. Essa é a nossa aula de número 8 e a gente vai falar sobre o pioneirismo inglês, as transformações na sociedade e a luta dos trabalhadores. O que vai favorecer esse pioneirismo inglês, tá? Primeiro, a acumulação de capitais. Esse acúmulo de capitais vai acontecer ainda no século XVI, tá? Por causa da exploração das colônias, tanto da América quanto as colônias da África, tá? A exploração de recursos. A consolidação da Inglaterra também como uma potência naval, né, com a sua potência militar naval, com a sua enorme frota naval, vai possibilitar a burguesia o investimento de recursos nesse processo de industrialização, tá? Que vai desenvolver em boa parte do território inglês. A disponibilidade de mão de obra, tá? Por causa dos cercamentos, boa parte dos camponeses que viviam na zona rural agora vão migrar para as cidades em busca de melhores condições de vida, tá? Porque eles dependiam daquelas terras comuns que foram privatizadas agora, passam a ser propriedade privada, para subsistência. Com essa impossibilidade, eles vão para a zona urbana e por causa da grande disponibilidade de mão de obra, a gente vai ter o pagamento de baixos salários, quanto a lei da oferta e da procura. Quanto maior a procura, né, de um produto, maior vai ser o seu valor. No caso aqui, quanto maior a procura de empregos, né, menor vai ser o salário, porque a partir do momento em que ele tem uma grande oferta de pessoas, se tem uma pessoa que não aceita aquele salário, vai ter uma outra, tá, disposta a se trabalhar em troca do dinheiro, tá? E a questão dos recursos naturais, que na Inglaterra a gente vai ter uma grande abundância de carvão natural e de ferro, que vai ser importantíssimo para esse processo, já que a gente não tem eletricidade, a gente está trabalhando aqui com carvão para alimentar algumas das máquinas, como vocês podem ver aqui na imagem, as fumacinhas aqui, as longas chaminés, tá? Continuando, essa sociedade vai acabar se transformando, tá? Como essa sociedade vai se transformar? A gente vai ter mudanças nas relações de trabalho, a questão da disciplina nas fábricas também, essa questão da vida dos operários, tá? Tudo vai se transformar por causa dessas novas demandas. Então, vamos lá. De modo geral, a Revolução Industrial vai transformar não só o setor econômico e industrial, mas também as relações sociais entre o homem e a natureza. E vamos ter diversas alterações no modo de vida das pessoas, tá? Essa primeira revolução industrial apresentou uma nova forma de organização do mundo capitalista, tá? A gente vai ter um aumento significativo da produtividade, ou seja, uma maior produção num tempo menor. O homem vai ser substituído pela máquina, sai da zona rural para ir para a zona urbana, como a gente já viu, tá? A gente vai ter um crescimento desenfreado das cidades, aumento da miséria, da violência, da fome, principalmente por causa das longas jornadas de trabalho e dos baixos salários, tá? De um lado a gente vai ter a burguesia em ascensão, tá? Acumulando capitais, e do outro a gente vai ter o proletariado, tá? Então a gente vai ter a burguesia com um estilo de vida mais luxuoso, tá? A vida social dos operários ela vai ser praticamente nula, porque eles vão ter jornadas de trabalho de até 18 horas por dia, tá? E quando eles têm algum pouco de vida social, eles vão se reunir para jogar, para conversar, tá? E como a gente já tinha falado alguns minutos atrás, a gente vai ter especialização do trabalho nas fábricas, então os operários vão ter cada vez menos domínio sobre a produção como um todo, tá? Vamos dominar cada vez menos da parte da produção, vamos saber cada vez menos essa produção, tá? Como é
que vai ser o dia a dia desses trabalhadores? Nas fábricas, a gente vai ter um emprego de mulheres e crianças. Então, vai ser comum crianças falecerem esmagadas por máquinas, não só crianças, mas adultos também, tá? Mulheres trabalhando, gestantes, tendo seus filhos dentro das fábricas e poucas horas depois já trabalhando, recém-nascidos morrendo, esmagados por máquinas também, ou a gente vai ter diversas doenças respiratórias, como eu já falei para vocês, né? Até a gente tem baixos salários, trabalhadores obrigados a lidar com a carga exaustiva, tá? Eles vão ter normalmente 16 horas de trabalho com apenas meia hora de descanso para almoçar. Eles acabam agora morando em agrupamentos com pequenos espaços, tá? Várias e várias pessoas morando em espaços cada vez mais reduzidos, tá? Não vai ter segurança para esses trabalhos. Quem não aguenta a jornada vai ser facilmente substituído por causa da grande abundância de operários desempregados, tá? Enfim, não existiam direitos trabalhistas no período. Só vão receber quem trabalha de verdade. Então, a gente começa nesse período a ter algumas lutas sociais, algumas organizações, tá? A gente vai ter, no princípio, o socialismo científico, defendido por Friedrich Engels e Karl Marx, tá? Que defendem a necessidade de mudar a organização social com a extinção das propriedades privadas. Aqui do lado a gente tem uma imagem representando sentado o Engels, ou Karl Marx em pé o Engels, tá? A gente vai ter o anarquismo, que defende a organização voluntária dos operários em comunidades autogestoras, ou seja, eles mesmos vão gerenciar, tá? Cuja responsabilidade sobre a produção vai ser dividida igualmente entre todos os trabalhadores. E por último, o positivismo, criado pelo Comte, Auguste Comte, que defende a conscientização do operário da sua importância na sociedade industrial, tá? Ou seja, de que o operário tenha consciência de que sem ele não existe a produção, tá? E a elevação do seu nível intelectual através da educação, ou seja, ele precisa estudar, precisa aprender, saber, tá? E lidar com a sua importância no processo de industrialização, porque sem ele não existe a produção, tá? Continuando. Com isso, a gente vai ter uma divulgação dessas ideias, não só o anarquismo, o positivismo, mas também o socialismo científico, tá? Então, vamos lá. A gente vai ter com essas situações degradantes, né, da população, a gente vai ter a divulgação dessas ideias e com isso o surgimento de greves e motins e o surgimento dos sindicatos buscando melhorias para esses trabalhadores, tá? Então, dois grandes movimentos surgem a partir desse momento, que vai ser o ludismo e o cartismo. O ludismo, que era mais radical, que invadia as fábricas e destruía as máquinas, tá? Porque os adeptos do ludismo acreditavam que as máquinas estavam roubando os empregos dos homens, então por isso elas deviam ser destruídas. O movimento cartista, por sua vez, lutava por direitos trabalhistas e políticos para a classe dos trabalhadores da Inglaterra, tá? Sendo uma das principais exigências do sufrágio universal masculino, ou seja, os direitos que todos os homens pudessem votar, tá? Eles também exigiam que a classe tivesse representatividade no parlamento inglês, para que eles pudessem, obviamente, adquirir alguns direitos, tá? Isso vai acabar ocasionando algumas melhorias ao longo do século XIX, principalmente por causa das greves, tá? Uma das principais conquistas vai ser a redução da jornada para 10 horas diárias, tá?
que ainda é muito, já, por exemplo, no Brasil a gente tem regulamentado jornada de trabalho de até 44 horas semanais, né? Um descanso semanal remunerado, direito a férias, enfim. Mas para um começo, isso daqui já reduziu de 6 a 8 horas de trabalho diárias. Então, quase pela metade a jornada de trabalho, tá? A mobilização de trabalhadores também não vai ser um movimento que vai surgir especificamente por causa da Revolução Industrial, mas o enfrentamento dos patrões vai acontecer porque a Revolução Francesa vai dar confiança para eles para isso, tá? Depois de ver a Revolução Francesa que eles vão se espelhar e vão buscar, tá? E a Revolução Industrial vai ser tida como um fator que vai trazer para eles a necessidade da mobilização permanente. Com relação a essas mudanças também, a gente vai ter a percepção da passagem do tempo, tá? Não vamos mais ser regidos pelo tempo da natureza. Quando eles trabalhavam na zona rural e levantavam com o nascer do sol, terminou as suas obrigações, terminava o seu dia aí, né? Que dependendo das suas obrigações podia ser mais longo ou mais curto. E aqui a gente vai ter a percepção do tempo da fábrica pelo relógio. Então a gente não vai trabalhar mais pela quantidade de funções atribuídas para aquele dia, mas pela quantidade de horas. Tá, ok? Assim como a gente faz na escola, por exemplo, a gente hoje eu tenho um dever de português, matemática, geografia, história, e através disso cheguei, fiz a minha atividade, terminei tudo, posso ir embora. Não, a gente é regido pelo horário. A gente tem um horário de entrada às 13 horas e o horário de saída às 18 horas, por exemplo. Agora, enquanto a gente está com essas atividades mediadas pela tecnologia, então a gente tem regido pelo tempo da natureza, né? Terminei as atividades, posso fechar, sair e fazer outras coisas. Então, acabou o meu dia da escola. Mas quando a gente está na unidade escolar, a gente é regido pelo tempo do relógio. Entrei às 13 horas, só posso sair novamente às 18. A não ser que aconteça alguma coisa. Passei mal, hoje teve redução de horário, por exemplo, quem estuda à noite acabou a luz, né? Então não dá para ser mantido na escola. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me chamem no mural, coloque sua dúvida no mural ou me chamem no grupo do WhatsApp, tá bom? Boa tarde para vocês.